Abacuque, o profeta que questionou Deus e descobriu a verdadeira fé. A história de Abacuque, um dos profetas menores do Antigo Testamento, é um diálogo direto entre ele e Deus, destacando questões sobre justiça divina, sofrimento e a soberania de Deus. Sua história, curta, mas profunda, é composta por 3 momentos e revela o coração de um profeta que luta para entender os caminhos de Deus em meio ao caos que assolava Judá. Abacuque viveu no reino de Judá em um período de decadência moral, idolatria generalizada e opressão social. É provável que sua profecia tenha ocorrido no final do século 7 a.C., pouco antes da invasão da Babilônia, que resultaria na destruição de Jerusalém em 586 a.C. Durante essa época, Judá estava sob pressão política e militar de nações poderosas. Enquanto outros profetas pregavam diretamente ao povo, Abacuque foi o único em sua abordagem. Ele direciona suas palavras a Deus, expressando suas dúvidas e angústias sobre a aparente inação divina diante da injustiça. O primeiro questionamento de Abacuque. Abacuque começa sua história com uma queixa. Ele observa a violência, a opressão e a corrupção em Judá e pergunta por que Deus parece estar em silêncio e não intervém. Suas palavras são poderosas. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti sem que tragas salvação? Ele está profundamente perturbado pela injustiça e pela impunidade que domina sua nação, questionando a aparente demora de Deus em agir. Deus responde a Abacuque, mas sua resposta é inesperada. Ele revela que está levantando a Babilônia, os caldeus, uma nação feroz e cruel para punir Judá por seus pecados. Deus descreve os babilônios como impiedosos e poderosos, comparando-os a um leão que devora tudo em seu caminho. Essa resposta surpreende Abacuque, pois ele não conseguiu entender como Deus pode usar uma nação tão ímpia para disciplinar Judá, e faz seu segundo questionamento. Horrorizado com a ideia de que a Babilônia, uma nação mais perversa que Judá, seria usada para punir seu povo, Abacuque apresenta sua segunda queixa. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes tolerar a perversidade. Por que então toleras os pérfidos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque não compreendia como a justiça divina poderia permitir que uma nação brutal prosperasse enquanto o povo de Deus sofria. E Deus responde novamente, reafirmando sua soberania e garantindo a Abacuque que a Babilônia não escapará de seu julgamento. Ele declara que o sucesso dos ímpios é temporário e que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. Deus anuncia muitas coisas contra a Babilônia, condenando sua violência, ganância e idolatria. Ele promete que aqueles que confiam em sua própria força e praticam a injustiça enfrentarão a destruição. Compreendendo as respostas de Deus, Abacuque expressa sua fé inabalável em Deus com um cântico poderoso. Essa oração, ou cântico de louvor, demonstra a real confiança em Deus, mesmo diante da adversidade. Reconhecendo que Deus está sempre no controle, sua fé foi fortalecida e ele declara sua confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira seja decepcionante e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas do aprisco e não haja gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você conhece algum louvor parecido com esse cântico de Abacuque? Para finalizar, algumas curiosidades sobre Abacuque. O nome Abacuque possui algumas interpretações e dentre elas pode significar abraço ou aquele que abraça. Ele foi um profeta diferente. Abacuque não foi um profeta que levou uma mensagem direta ao povo, mas sim, de forma exemplar, nos mostra como devemos lidar com dúvidas e crises de fé. Abacuque nos ensina a trazer nossas dúvidas e preocupações diretamente a Deus, confiando que Ele é soberano e justo. Ele nos lembra que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele age no tempo certo. A fé em Deus não depende das circunstâncias, mas de quem Ele é.